Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, nossa live de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Gênesis, hoje nós vamos estar no capítulo 5, capítulo 6. Estamos dando sequência aí ao livro de Gênesis e com certeza será uma benção. Já tem gente entrando aí, irmã Alcione já entrou. A paz do Senhor. Estamos aqui comprometidas, né, no ano de 2022 em aprender sobre os começos. E a gente aprende sobre os começos no começo, né? Então a gente está estudando o livro de Gênesis, o Bereshit, e hoje estamos no capítulo 5, capítulo 6, a paz do Senhor. E hoje a gente vai estudar esse capítulo e aprender bastante, se Deus quiser. Vai ser um tempo de muito aprendizado na nossa vida. Hoje é fundamental nós nos aprofundarmos na palavra. Estamos vivendo aí um tempo muito difícil, muito complicado. E a gente sabe que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Tempos trabalhosos, como diz a palavra de Deus. E nós precisamos nos aprofundar na palavra. Eu coloquei até um quadrinho aí essa semana falando sobre isso. Hoje é o tempo das ideias, das filosofias, das ideologias circulando pelo mundo de uma maneira geral, e nem todas elas são condizentes com a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. E muito das dúvidas que as pessoas têm é geralmente por não conhecer o início de tudo, como tudo começou. Isso é muito importante, né? Saber da história desde o começo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Nós vamos estar estudando o livro de Gênesis até o meio do ano, se Deus permitir, se Deus quiser. E hoje nós estamos aqui no capítulo 5. O capítulo 5 começa assim, os descendentes de Adão. Os descendentes de Adão. E aí aparece uma grande genealogia. Claro que eu não vou ler essa genealogia toda aqui não, tá? Com certeza não. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre essa genealogia. A genealogia começa assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E aí, a partir desse versículo, ele começa falando, né, dessa genealogia. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Lembrando que Sete foi o filho que ele teve depois que Abel morre, né? Depois que Caim mata o seu irmão. E aí continua, né? E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os filhos de Sete 912 anos e morreu. Claro que eu não vou ficar lendo isso tudo, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Quando você abre a Bíblia e você se depara com uma genealogia, Amanda entrou aí também, Lorena. Quando você abre a Bíblia e você se depara com uma genealogia como essa aqui, de Gênesis 5, que aparece um monte de nome de pessoas, quantos anos ele viveu, quantos filhos ele teve. Quando você vê isso na Bíblia, o que você sente? Eu queria começar a nossa live falando sobre isso, porque as pessoas geralmente pulam genealogia, ninguém quer ler a genealogia. Mas se a genealogia está na Bíblia, ela tem um fundamento. Ela tem um porquê. E vocês sabem que eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de saber por que as coisas estão escritas na palavra. Eu gosto de saber. Eu tenho certeza que você gosta também. Então, eu queria perguntar isso para você. Quando você abre genealogia, porque tem genealogia na Bíblia inteira. Tem genealogia no livro de Crônicas. Eu passei, Marise. Tem genealogia aqui, logo no livro de Gênesis já tem a primeira genealogia. Tem no livro de Crônicas. Tem no livro de Samuel, também aparece genealogia. Tem no livro de Crônicas que eu falei, né?
A Bíblia inteira, o próprio Mateus, quando começa com uma genealogia, né? E aí a gente fala assim, cara, eu vou pular isso. Eu não vou ler isso não. Caramba, é nome que fulano que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que viveu tantos anos. Gente, tudo que está na palavra, a irmã Sione falou que fica atrapalhada. Tudo que está na palavra tem um porquê, tem uma razão de ser. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês justamente sobre isso. Gente, presta atenção. Genealogia são registros de família. Presta atenção nisso. Genealogia são registros de família. Hoje, quando a gente quer registrar sobre a nossa família, falar sobre a nossa família, hoje a gente tem várias maneiras de registrar a nossa família, né? A gente tem certidão de nascimento, a gente tem fotos, imagens, coisas da pessoa, coisas escritas. Tudo isso são registros de família. Nessa época mais antiga, as genealogias, elas nada mais são do que registros de famílias. Entendeu? Por que elas estão na Bíblia? Quando você pegar uma genealogia, quando você for se deparar com uma genealogia na Bíblia, você tem que entender o seguinte: Deus está mostrando, ao deixar uma genealogia escrita na palavra, que ele está interessado nas pessoas. Que Deus não se interessa só pelas nações como um todo, não. Deus se interessa também pelas pessoas. Embora bilhões de pessoas tenham vivido desde Adão até agora, Deus conhece e se lembra do rosto e do nome de cada pessoa, de cada ser humano que viveu sob o planeta Terra. Inclusive eu e você estamos aqui agora ainda vivos no planeta. Então toda vez que você se deparar com uma genealogia, você precisa entender que Deus, ele nos julga importantes. Ele nos acha importantes. Cada um de nós é importante. Nós não somos só um nome em uma lista. Nós somos pessoas especiais, a quem Deus conhece, a quem Deus ama. Deus sabe como nós somos, a nossa vida, a nossa história. Deus sabe o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer. Tudo Deus sabe. Então, quando você precisa ter um novo olhar, quando você olhar uma genealogia na palavra de Deus. E aí, eu quero falar sobre isso com você. O que a genealogia ela nos ensina? Alessandra, o que a genealogia nos ensina? Toda vez que você olhar uma genealogia, você vai lembrar de mim falando com você hoje, aqui em Gênesis, tá? O que a genealogia nos ensina? Primeiro, que Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as pessoas. Porque Deus poderia não colocar o nome de ninguém aqui, não relatar, não registrar o nome dessas famílias, mas Deus fez questão de deixar o nome dessas famílias registrado. Claro que a gente sabe, os estudantes da Bíblia sabem, que Jesus teria que provar a sua descendência. Existia uma promessa que Jesus, o Filho de Deus, né, o Messias, viria da família de Davi. Então, Deus precisava deixar registrado essas gerações para que as pessoas reconhecessem que realmente Jesus era o Messias. Porque Jesus precisava provar que ele era descendente, né? Ele era da tribo de Judá, que ele era descendente do rei Davi. Então, a Bíblia ela foi muito sábia, preservando todos esses relatos, todas essas genealogias, para que Jesus pudesse provar sua descendência. Claro que a gente sabe disso, né? Mas, mesmo que não fosse isso, eu quero dizer para você que a genealogia, ela nos ensina, primeiro, que Deus se importa com as pessoas. Segundo, que Deus cumpre as suas promessas. Se você leu aqui em Gênesis 5, que eu não vou ler tudo aqui, eu só li alguns versículos, mas deixa a sua Bíblia aberta aí, você percebe que é contado a história da pessoa, o nome da pessoa, quantos filhos ele teve, quanto tempo ele viveu depois que teve aquele filho, e depois diz assim, e morreu. E morreu. E morreu. Que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo uma coisa bem clara. Deus cumpre a sua palavra. Deus não disse que se o homem desobedecesse, ele morreria? Ele não disse isso lá no Jardim do Éden? Que se ele desobedecesse e tomasse daquela árvore que ele tinha proibido, que ele ia morrer? E Deus cumpriu.
Quando a gente vê uma genealogia, a gente vê várias pessoas importantes e não importantes. Pessoas que viveram muito e que viveram pouco, mas no final da vida, eles morreram. Por quê? Deus cumpre a sua palavra. Deus disse que se o homem pecasse, ele morreria. E quando a gente vê uma genealogia, a gente vê que realmente Deus cumpre a sua promessa. Tudo aquilo que Deus fala é verdade. Uma outra coisa que a genealogia nos ensina é que nós somos seres limitados. Toda vez que você olhar uma genealogia, lembra disso. Você é um ser limitado. Eu sou um ser limitado. Nós somos limitados. Quer vivamos muito tempo, quer vivamos pouco tempo, nós temos que saber que nós somos seres limitados. Eu escutei uma mensagem do pastor JB falando justamente um pouquinho sobre isso, né? Que Deus nos dá uma vida. E sabe o que é a nossa vida? Deixa eu dizer para você. Eu estou repetindo as palavras que eu ouvi do pastor JB, do bispo JB, falando sobre isso. Quando você vai a um cemitério e você vê lá uma lápide, você vê lá a data de nascimento, um tracinho e a data de falecimento da pessoa. Então tá lá a data de nascimento, um tracinho e a data de falecimento da pessoa. Sabe o que nós somos? O tracinho. Nós somos esse tracinho entre a nossa data de nascimento e a nossa data de falecimento. Nós somos seres limitados. Só isso já bastaria para que a gente pensasse muito bem no tipo de vida que nós estamos levando. Se nós pensássemos que a nossa vida é só um tracinho entre o nosso nascimento e a data da nossa morte, nós pensaríamos muito bem naquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. Será que nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida? Então, toda vez que eu olho para uma genealogia, eu lembro desses fatos que eu estou falando com você aqui, sobre isso, tá? Então eu acho... Você já pensou sobre a questão da genealogia por esse prisma? Coloca aqui para mim, que eu quero saber. Você já tinha pensado sobre isso? Quando você vê uma genealogia, pensa nisso. Pensa que as pessoas importam para Deus. Pensa que a história das pessoas importam para Deus. Pensa que Deus cumpre a sua palavra. Pensa que tudo que a gente faz está registrado no livro de Deus. Pensa que a nossa vida é limitada. Portanto, não dê a caneta da sua vida na mão de ninguém. Tome boas decisões, escolha bons caminhos, ande na verdade, faça o seu melhor, seja feliz, porque a nossa vida é só um tracinho entre a data do nosso nascimento e a data da nossa morte. Isso é uma realidade, né? E isso eu estou aprendendo com o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, ele começa com uma recapitulação da criação do homem, da criação da mulher, e depois ele começa a dar início a um processo de identificação da semente. Essa semente que vai governar a terra e esmagar a cabeça da serpente. Deus não prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? E aí começa as gerações nascerem. Deus não falou? Deus ia cumprir. Então Deus aí, ele registra em vários momentos na Bíblia, registro das pessoas. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui, tá? A história universal do mundo e da humanidade está sobre um duplo veredito, que a gente percebe aqui no livro de Gênesis. Estamos no capítulo 5, tá? Capítulo 5 e capítulo 6. Primeiro veredito que a gente vê aqui é a conclusão da criação. Quando Deus termina a criação, ele diz assim: viu tudo que era muito bom. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso está em Gênesis 1, versículo 31. E o segundo veredito sobre esse início aí, infelizmente, né, são duas sentenças, gente. Preste atenção nisso. Ele fala assim, Deus fala assim, antes do dilúvio, antes dele destruir a terra pelo dilúvio, ele fala assim: viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A irmã Alcione colocou que vai buscar entender melhor sobre a nossa genealogia. Isso aí é muito bom, irmã Alcione. É esse caminho aí, né? Eu só aticei a curiosidade de vocês aqui para vocês mergulharem mais nessa questão aí, tá? Então, quando a gente começa o livro de Gênesis,
a gente percebe justamente isso. Deus faz a terra, Deus faz os seres viventes, Deus faz o homem, faz a mulher, e Deus viu que tudo que ele fez foi bom. Foi muito bom. Deus não errou em nada, ele fez tudo perfeito. Mas a gente também percebe uma sentença aí. Deus viu também, né? Deus viu também em Gênesis 6, tá aí, se você olhar aí na sua Bíblia, Gênesis 6, versículo 12, olha o que está escrito aí. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, Deus vê tudo. Ele viu aquilo que ele fez, que era bom, e ele também viu uma terra corrompida. Então, a partir desse momento, a partir do pecado do homem, duas sentenças caminham aí na terra, né? Que Deus faz tudo perfeito, mas o pecado entra no mundo e degenera e fratura, né, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com a própria natureza. O que a gente percebe também aqui no capítulo 5, capítulo 6 de Gênesis? O capítulo 5 apresenta aqui, se você prestar atenção, tá? Você tá com a sua Bíblia aí, tá? Então aqui a gente vai dando as informações e você vai conferindo. Aqui nesse capítulo 5 é apresentado 10 gerações antes do dilúvio. Se você contar aí direitinho, você vai perceber que são 10 gerações antes do dilúvio. Isso quer dizer o quê? De Adão a Noé, são 10 gerações. Se você contar aí nessa genealogia do capítulo 5 de Gênesis. 10 gerações. E depois do dilúvio, gente, preste atenção, que coisa interessante. São mais 10 gerações depois do dilúvio. De Noé a Abraão. Isso não é interessante? É muito interessante. Você sabe que eu sou curiosa na Bíblia e eu gosto dessas coincidências que não, na realidade não são coincidências, né? Então, olha só, vou recapitular para quem está chegando agora. Cristina entrou aí agora. A parte do Senhor, Cristina, seja bem-vinda aqui na nossa live. 10 gerações antes do dilúvio. De Adão a Noé são 10 gerações. Isso está escrito, gente, aí no capítulo 5 de Gênesis que nós estamos, tá? Do versículo 1 ao 32. E depois do dilúvio, são mais 10 gerações. Isso está escrito no capítulo 11 de Gênesis. A gente não chegou lá, mas eu já estou dizendo, porque eu quero dar essa informação para você. Do versículo 10 ao 26. Então, são 10 gerações até o dilúvio e 10 gerações de Noé até Abraão. Olha que interessante, não é muito interessante isso? Por que 10? Por que 10? Porque 10 na Bíblia é um número da completude. É o número do completo, da coisa completa, do círculo fechado. Portanto, 10 gerações até o dilúvio, 10 gerações após o dilúvio até Abraão. E por que até Abraão? Vou explicar já daqui a pouco, fica aí que você vai entender, tá? E aí o que a gente percebe aqui também? Noé é o salvador final da história antediluviana. Existia um personagem ali, né, que estava ali como uma figura de um salvador naquela época. Claro que é uma tipologia, né, gente? É uma tipologia. Não quer dizer que Noé foi salvador do mundo, mas era uma tipologia. Noé foi um representante ali no final daquele ciclo, né, de um salvador no final dessa história. Você sabe que Noé pregou, né, apregoou que Deus enviaria o dilúvio, mas as pessoas não acreditaram em Noé. Ele conseguiu colocar na arca apenas a sua família, o que é muito bom, né, gente? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um tempo tão difícil, né, que às vezes nem a nossa família quer seguir a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Mas Noé conseguiu essa proeza. Ele conseguiu se salvar e salvar também a sua família. E nós temos Abraão, que é o salvador no encerramento da história pós-diluviana. Após o dilúvio, 10 gerações de Noé até Abraão, e ele também é um tipo, porque foi com Abraão que Deus fez uma aliança, um pacto para salvar todas as nações. Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só, né? Não existe povo perfeito ou preferido de Deus, como muitas pessoas acreditam. Claro que a gente sabe que a nação de Israel é o povo eleito de Deus, a nação escolhida de Deus, mas nós também somos a nação escolhida de Deus. Quando Deus fala com Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, né? Essa aliança não é só para ele, não era só para a nação de Israel. A aliança que Deus faz com Abraão era para todas as famílias da terra. Isso é muito importante, né? É muito interessante da gente observar. E aí, repetindo, 10 gerações até Noé, após o dilúvio, mais 10 gerações até Abraão. E parem Abraão, porque com Abraão Deus faz uma aliança. Aí começa todo o caminhar, né? Todo o caminhar da nação escolhida,
né? E depois os gentios que se agregam a essa videira, né? Que são enxertados nessa videira que é a nação de Israel. E se a gente percebe, quero falar alguma coisa aqui também bastante interessante, né? A gente está começando aqui a caminhar pelo livro, tá, gente? Gênesis 5 e Gênesis 6. Tem um teólogo, o Altke, ele diz que depois que Gênesis começa no capítulo 5, falando, né, dando essa recapitulação aí da criação do homem e da mulher, aparece aí os 10 parágrafos, como eu falei para você, né? As 10 gerações, né? As 10 famílias. Esses 10 parágrafos, se você perceber, se você ler, eu vou ler aqui de novo, uns 2, só para você prestar atenção. Você vai ver uma ficha. Você vai perceber uma ficha nessa genealogia. Olha só, preste atenção. Se não é uma ficha, gente, eu vou ler alguns versículos aqui para ver se você pega aí essa informação. Olha. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, versículo 7, tá? De Gênesis 5. 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Prestou atenção? Como que está construída essa genealogia? 10 parágrafos, como se fosse uma ficha. Se você perceber, tá aí o nome da pessoa, a idade da pessoa, quantos anos ela tinha após o nascimento do filho dessa pessoa, o reconhecimento dos outros filhos que a pessoa teve, a extensão total da vida dele, quanto tempo ele viveu no total, e depois o refrão, e morreu. Se você ler todo o capítulo 5, tirando o versículo 1 e o versículo 2, você vai perceber que o mesmo padrão se segue. Como se fosse uma fichinha catalográfica mesmo, com o nome da pessoa, a idade, né? Quando ele tem o primeiro filho, é registrado, o reconhecimento dos outros filhos que ele tem, depois calcula-se a idade que ele viveu total e depois diz, e morreu. Dando ideia aí realmente de um ciclo de vida, né? De um começo, de um meio e de um fim. Dando ideia aí da descendência dele, dos filhos que ele gerou e da vida que ele viveu, quantos anos ele viveu, e no final diz que ele morre. Então é super interessante a gente estudar, né, a gente prestar atenção nos detalhes que a Bíblia fala, né, em relação à genealogia. É muito interessante, gente. Mas eu não vou ficar só falando disso. Eu quero comentar sobre um personagem que me chamou muita atenção dentro dessa genealogia. Tá? Eu quero falar sobre um personagem chamado Enoque. Enoque está falando dele aí em Gênesis 5, versículo 21. Olha aí na sua Bíblia. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Você lembra de Metusalém, né? Metusalém foi o homem que viveu mais tempo sobre a terra. E Enoque, então, está dizendo aqui que Enoque tinha 65 anos quando ele gera Metusalém. Aí no versículo 22 diz que andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos. Então ele tem Metusalém, né? Ele tem Metusalém e vive mais 300 anos e gerando filhos e filhas. Depois diz, foram todos os dias de Enoque 365 anos. Diz que ele viveu isso aí. E depois diz, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui a Marise, deixa eu ver, a Marise colocou assim, a palavra de Deus super detalhada. Realmente, né, Marise? Super detalhada. E aí, dentro dessa genealogia, onde tanta gente viveu e gerou filhos, chama atenção essa questão desse nome aí, Enoque, né? O Enoque, ele nos chama muito atenção. Por quê? Porque Enoque foi um homem que não aparece no final da vida dele, morreu. A palavra morreu não aparece. Por isso me chamou tanta atenção aqui, né? Quando a gente percebe que é uma fichinha catalográfica que fala sempre a mesma coisa, né? As mesmas informações sobre as pessoas, e você percebe que a última palavra, que é a morte, que é o final da vida de uma pessoa, não aparece na vida de Enoque. Não aparece essa palavrinha e morreu. Aí eu falei, vamos lá, né?
Tem alguma coisa aqui para a gente aprender aqui. A Bíblia fala aqui em Gênesis 5 que Enoque, ele foi um homem que Deus arrebatou para os céus. Enoque não viu a morte. Deus arrebatou Enoque. Isso é muito interessante. Esse homem aqui, piedoso, chamado Enoque, ele só aparece 5 vezes na Bíblia. Ele só aparece 5 vezes na Bíblia. Aqui em Gênesis aparece uma informação sobre ele. Também aparece uma informação sobre Enoque lá em 1 Crônicas. Vamos lá para o livro de 1 Crônicas. Isso é importante, gente. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 3. Está dizendo aí, ó. Enoque, Metusalém, Lameque, outra genealogia, gente. Aparece aí a linhagem da nação. E aí, falando da genealogia de Adão até Noé, e falando dos filhos de Noé e seus descendentes. Então você vê que aqui em Crônicas aparece novamente a genealogia e Enoque é citado aqui nessa genealogia. Então ele aparece de novo aqui nesse texto. Um outro texto que é citado Enoque está lá em Lucas. Vamos lá? Vamos lá para Lucas? Isso é super interessante, gente. Super interessante. Em Lucas capítulo 3, versículo 37... Lucas 3,37 diz assim, ó. Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared de Malael, Malael de Cainã. Aparece novamente o nome de Enoque aqui na genealogia. Também aparece lá em Hebreus. Eu estou dando todos os textos em que aparece Enoque, tá? Ele não aparece uma vez só na Bíblia, ele aparece 5 vezes. Mas Hebreus dá um detalhe super importante sobre Enoque. Enoque também está na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto que, antes da sua transladação, alcançou um testemunho que agradou a Deus. Então aqui, Enoque é mencionado nessa galeria dos heróis da fé, né? É colocado o nome de Enoque nessa galeria e diz que Enoque não morreu, reafirma que Enoque não morreu, porque ele foi achado, ele achou graça diante de Deus. Foi um homem que andou com Deus, deu testemunho que agradou a Deus e Deus toma Enoque para si. E tem um outro versículo, que talvez você nunca tenha lido, mas eu vou ler com você aqui agora, que aparece também o nome de Enoque. No livro de Judas, que é um livro lá no finalzinho da Bíblia, né, que ele só tem versículos, né, o livro de Judas. O versículo 14 e o versículo 15, olha o que está dizendo, gente, de Enoque. Olha que interessante. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Olha aí, dando mais um testemunho de Enoque. O 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Gente, isso aqui é surreal. Porque Enoque aqui, né, a Bíblia fala que Enoque profetizou. Tá bem claro aqui, gente. Enoque profetizou que Jesus viria com milhares dos seus santos. Enoque não profetiza a primeira vinda de Jesus, que ele se fez carne e habitou entre nós. Não, Enoque vai mais além. Enoque já lá no início profetizou da segunda vinda de Jesus, porque está dizendo que na segunda vinda Jesus vem com seus milhares de anjos. Então olha só, gente, que coisa interessante que é relatado aqui. Ainda diz o teor da pregação de Enoque. Enoque foi um pregador e um profeta, porque está registrado aqui, a gente acabou de ler. Muito interessante. Enoque foi o 7º de Adão, né? O 7º na linhagem de Adão. Enoque foi também o 7º descendente de Adão na linhagem de Sete. E quem era Sete? Sete foi o filho que Deus deu para Adão no lugar de Abel. Vocês lembram? Que a gente já estudou isso aqui, né? Semana passada, que Caim matou seu irmão Abel. E Deus, né? Deus
deu um outro filho para Adão e Eva, que foi Sete. Entendeu? Então, Enoque foi o sétimo filho, né, o sétimo descendente na linhagem de Adão, da linhagem de Sete. Isso é muito interessante. A Marise colocou que nunca tinha meditado nisso. Olha só que interessante, né? Interessante a gente ler, né? Mergulhar. A gente aprende muita coisa interessante. Agora, deixa eu falar uma coisa também interessante para você. Você não pode confundir os Enoques, tá? Por quê? Existiu um homem, um descendente de Caim, que também se chamou Enoque, mas não é esse Enoque aqui, não. Não é esse que foi transladado, não, tá, gente? Então, quando você lê o texto, tem que prestar bem atenção nisso. Tinha um descendente de Caim que também se chamou Enoque, tá? Mas esse Enoque aí foi um homem ímpio, de uma descendência ímpia. O Enoque que foi transladado, ele foi da linhagem de Sete. Ele era um homem piedoso, ele era um homem que andou com Deus. Então, a gente acabou de ler aí em Judas, né, versículo 14 e 15, que Enoque foi um pregador da justiça. Enoque foi um pregador da justiça. E a pregação de Enoque, né, olha só, eu não vejo quase ninguém falar sobre isso, gente. Sinceramente, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi, tá? A pregação de Enoque tinha duas vertentes, duas partes aí, segundo esses 2 versículos que a gente leu. Primeiro, ele proclamava a vinda do Senhor, e não era a primeira vinda, não, quando ele vem como homem encarnado como homem, não, tá? Ele prega a segunda vinda do Senhor. Enoque vai mais além, ele prega a segunda vinda do Senhor. Jesus não tinha nem vindo em carne e ele já estava pregando a segunda vinda do Senhor. Isso está registrado aqui. E o teor da mensagem de Enoque? Qual era o teor da mensagem de Enoque? Denúncia. Gente, registra isso. O teor da mensagem de Enoque era denúncia. Denúncia da impiedade visível naquela cultura degenerada. Então, presta atenção. Presta atenção. Enoque pregou, e o teor da mensagem de Enoque era dizendo que Jesus viria com seus milhares de anjos para julgar. E ele também denunciava o pecado naqueles dias. Gente, isso é muito interessante. Sabe por que é interessante? Porque Enoque, ele viveu num tempo mau. Enoque viveu num tempo antes do dilúvio. E como é que estava a terra antes do dilúvio? Eu vou ler para você de novo aqui, você que chegou depois aqui. Gênesis, capítulo 6, versículo 12. Olha como é que estava a terra na época que Enoque pregou. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, num tempo de ruína, de impiedade, de degeneração cultural, Enoque pregava que Jesus viria. Não falando Jesus, mas o Senhor, né? Ele falava, o Senhor virá, né? Ele pregava denunciando aquele estado de coisas, como se encontrava a terra naquele momento. Então, vale a pena a gente meditar sobre isso, né? Hoje em dia, o que a gente percebe, né? Não vou generalizar, tá? Mas o que a gente percebe? As pessoas não querem mais falar sobre o pecado. As pessoas não querem mais se expor dizendo aquilo que está errado e aquilo que está certo. As pessoas, nós estamos vivendo, gente, Catiane entrou aí, a paz Senhor, Catiane, nós estamos vivendo, eu considero uma das piores épocas, assim, porque Jesus realmente está voltando. E a gente está vivendo num tempo, assim, onde os valores estão todos trocados, né? Nós estamos vivendo um tempo em que o certo está sendo desvalorizado e o errado está sendo valorizado. A gente está vivendo uma época de cultura degenerada.
de valores jogados no lixo. Nós estamos vivendo uma época de... eu disse num quadrinho meu aí hoje, né, citando também o pastor JB, a era da multidão. O que quer dizer isso? A era da multidão. É a era da boiada. É a era da multidão. Alessandra, o que quer dizer isso? É a era das crendices. É a era das historinhas da carochinha. É a era dos mitos. É a era das opiniões. É a era das crendices. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas são ecos, elas não são vozes. A Bíblia fala que João Batista era a voz que clamava no deserto. Época difícil, né, Catiane? Em todos os sentidos. Para quem quer servir a Deus realmente, piamente, gente, tá uma época muito difícil. Muito difícil. As pessoas, elas repetem. Nós estamos vivendo nessa era. Quando a gente fala era da multidão, é essa era, gente. Onde as pessoas querem estar com a maioria. As pessoas querem estar com a maioria. E nem sempre a maioria tem razão. Então, é pra gente refletir mesmo, tá? É pra gente refletir mesmo. A maioria pediu a morte de Jesus lá. Solta Barrabás. Morte a Jesus. Solta Barrabás. Foi a multidão que pediu isso. E a multidão estava certa? Estava correta no seu julgamento? Então, gente, olha o que a Marisa colocou aí. Uma colega de trabalho está anunciando seu casamento com outra mulher como se fosse uma coisa normal. Nós temos que falar a verdade sobre isso. Gente, nós estamos vivendo num tempo assustador. Onde o errado pode se manifestar. O conceito errado pode se manifestar. Mas quando você propõe a verdade, quando você propõe aquilo que é certo, as pessoas te rechaçam. As pessoas não querem ouvir. As pessoas te dizem que você é preconceituoso, que você... Uma série de coisas. Porque a gente está vivendo uma época que é a era da multidão. É a época da manada. É a época dos ecos, não das vozes. Eu não quero ser um eco, eu quero ser uma voz que anuncia a verdade. Então, a gente está vivendo esse tempo. Nós temos que tomar cuidado com a boiada. A gente tem que prestar atenção, porque a boiada tem a sua filosofia. E se você quiser se perder, segue a multidão. Quer se perder? Segue a multidão. Segue o que todo mundo está dizendo. Segue o que todo mundo está falando. Segue o que está na moda. Segue. Você vai ver aonde você vai dar. Isso é uma reflexão para a gente. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Tá? No hebraico, eu gosto muito do hebraico para elucidar essas coisas, sabe? No hebraico, a palavra verdade, a primeira letra da palavra verdade é o Aleph. E o Aleph significa Deus, tem o significado de Deus. Se você tira o Aleph da verdade em hebraico, fica a palavra morte. Olha só, que interessante. Então, verdade sem Deus é morte. Verdade sem Deus é morte. Pena que eu não tenho um quadro aqui para colocar aqui para vocês, né, como é escrito, mas dá para você entender que tempo nós estamos vivendo. Marisa colocou aí, Alessandra, ninguém quer dar na contramão. Ninguém quer andar na contramão. Querem ir atrás da multidão para não se expor, com certeza. Com certeza, Marisa. É esse tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, até mesmo entre a nossa própria comunidade de fé, né? As pessoas não querem ouvir a verdade mais. Elas preferem viver no erro, elas preferem viver na mentira, mas eu prefiro a verdade. Custe o que custar, eu prefiro a verdade. Então, me chama a atenção de Enoque aqui. Por quê? Porque Enoque, gente, ele andou com Deus num tempo quando a libertinagem e a violência prevaleciam. Enoque escolheu viver com Deus.
Enoque escolheu andar com Deus no pior tempo da humanidade. Como é que a senhora sabe que era o pior tempo da humanidade? Porque a gente acabou de ler aqui. Nós estamos aqui no capítulo 5 e no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 12. Olha só o que está dizendo aí. Viu Deus a terra. Quem viu? Foi eu? Foi você? Não. Foi Deus. O próprio Deus que fez a terra e disse que tudo era muito bom. O próprio Deus, no versículo 12, diz que Deus viu a terra e Deus viu que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Foi nessa época que Enoque viveu. Foi nessa época que Enoque viveu. Uma época de extrema libertinagem, uma época de extrema violência. Gênesis 6, versículo 5 diz assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quem viu isso? Foi Deus. Foi o próprio Deus que viu que toda a intenção do homem era má. Que tudo que o homem pensava, falava ou fazia era má direto, era má continuamente. Não foi o homem que observou isso, não. Foi o próprio Deus que criou o homem que observou isso. Então, me chama muita atenção essa questão de Enoque viver nesse pior tempo da humanidade, gente, e mesmo assim ele andar com Deus. Isso aqui me chamou muita atenção. O testemunho que Enoque dá, o testemunho de Enoque nos lembra que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil andar com Deus no meio de uma geração corrupta. No meio de uma geração que está aceitando o errado, está aceitando os valores invertidos. Não é fácil viver nessa geração corrupta e pervertida, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Filipenses 2,15, vamos lá, vamos dar uma andada aí na Bíblia. Filipenses 2,15 diz assim, ó. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse versículo aqui é lindo, né? De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando com os filipenses. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E aí o apóstolo Paulo continua falando, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que vocês sejam o quê? Irrepreensíveis. O que quer dizer a palavra irrepreensível? São pessoas que não são repreensíveis. São pessoas que andam corretamente, que fazem a vontade de Deus, que não precisam ser chamadas a atenção o tempo todo. Paulo diz que nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Essa palavra sincera aqui é fabulosa. Eu amo essa palavra. Sincero, sem cera, sem máscara. Nós precisamos ser irrepreensíveis e precisamos ser sinceros. Precisamos ser filhos de Deus inculpáveis. Quer dizer o quê? Filhos de Deus que não carregam culpa. Que foram justificados por Deus. E ainda diz mais, no meio de uma geração corrupta e perversa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, não é fácil, mas não é impossível. Deus nos chamou para vivermos de uma maneira inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. E diz que nós somos como astros no mundo. O que são astros? São corpos celestes que emanam luz, que têm luz, que carregam luz em si, que iluminam.
Nós fomos chamados para isso. Então, é difícil? É muito difícil. É muito difícil, porque você, na realidade, você está indo contra a maré. Você está indo contra a maré. Na realidade, o evangelho de Deus, ele é contra a cultura. Se o evangelho está se dando bem com tudo que está no mundo, isso não é evangelho. Porque o evangelho é contra a cultura. O evangelho, ele segue na contramão. Ele não vai com a multidão, ele não vai com a boiada, ele não vai com a manada. Ele não vai aceitando tudo. Ele não se conforma com os padrões do mundo. O evangelho, ele é transformador, ele é libertador. Né? É por isso que Paulo diz, sede transformados pela pregação do evangelho. Por isso que João Batista, a pregação dele era arrependei-vos e crede no evangelho. Porque arrepender é dar meia volta. É você estar fazendo uma coisa errada, você perceber que está no caminho errado e é dar meia volta. Se você continua no mesmo caminho fazendo a mesma coisa, você não se arrependeu, você está no mesmo caminho, está fazendo a mesma coisa. Então nós não fomos chamados para fazer a mesma coisa, nem falar a mesma coisa, nem ser igual a todo mundo. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos a igreja do Senhor. Então, o testemunho de Enoque, ele fala para mim. Eu posso aplicar esse texto para a minha vida. Se Enoque conseguiu servir a Deus numa geração perversa, corrompida, a geração que antecedeu o dilúvio, nós também podemos. Nós também podemos andar com Deus. E o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa andar pela fé. A Monsione colocou aí, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Infelizmente, Monsione, tem muita gente que não lê esse versículo. Não lê. Ele acha que tem que estar em todo lugar, tem que falar tudo que todo mundo fala, tem que pensar igual todo mundo, tem que estar em todos os lugares que as pessoas vão, tem que gostar de tudo que as pessoas gostam. Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que enxergar quem eu sou. Quem eu sou me faz repensar minha vida. Quem eu sou me faz pensar, eu não posso tomar esse caminho. Eu não posso fazer isso. Eu não posso sentar nessa roda aí. Eu não posso ter essa amizade. Eu não posso aceitar isso como padrão de vida para minha vida. Eu não posso aceitar esse valor. O cristão, ele é contra a cultura. Não tem como, gente. E o próprio Jesus falou, se você ama o mundo, você não tem como. Você não pode tomar café com Deus e lanchar com o diabo à tarde. Você não pode tomar café com Deus e jantar com o diabo mais tarde. Não, gente. Mas tem crente que infelizmente, está nesse caminho. Ele toma café com Deus e lancha com o diabo. Você tem que escolher onde você está, porque o muro também pertence ao diabo. Eu sempre falo isso. Evangelho não tem muro. Não tem em cima do muro. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você está dentro ou você está fora. Em cima do muro, o muro também é do diabo. Se você está em cima do muro, você está correndo perigo. Então, é para a gente refletir. Andar com Deus significa andar pela fé. Andar pela fé. Não é andar pelo que a gente vê. É andar pela fé. Vamos ler lá? 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Vamos lá. Que a hora passa muito rápido, né, gente? Quando a gente começa a falar e daqui a pouco a hora foi. Não dá mais tempo de nada. 2 Coríntios 5:7. O que está dizendo aí em 2 Coríntios 5:7? Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Se a gente for andar por vista, a gente não consegue nem servir a Deus. Se a gente andar só pelo que a gente vê, a gente não consegue nem servir a Deus. Mas quem anda com Deus, anda pela fé. Hebreus 11:5. Vamos lá, Hebreus 11:5. Quem está chegando agora, depois assiste desde o início, porque é para você pegar tudinho, todas as informações, tá, gente? Então, a informação fica pela metade e você não consegue entender o que a gente falou lá. A gente deu um contexto, a gente explicou algumas coisas. Gente, minha Bíblia tá toda... tá muito juntinha as páginas. Aí para você achar o texto, Hebreus 11, versículo 5, diz assim, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho que agradou a Deus. Então, olha só o que acontece. Isso é muito interessante, né, gente? Chegou uma hora que Deus falou assim, olha,
Enoque, tu tá andando tanto comigo, tu tá fazendo tanto a minha vontade. Não vai para casa hoje não, vem aqui para cima, fica aqui comigo. Enoque não viu a morte, vivendo numa geração corrompida e perversa. Deus tomou Enoque para si. Gente, isso é muito maravilhoso. Mas vamos continuar aqui, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Andar com Deus significa andar em santidade. Você não pode dizer que anda com Deus se você não busca o caminho da santidade, porque Deus é santo. Deus é santo. Então, andar com Deus significa andar em santidade. Vamos ler lá em 1 João 1,6, para você não achar que eu estou falando isso da minha cabeça, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que tem comunhão com Deus e você anda nas trevas, na realidade você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Se eu digo que tenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, fazendo a coisa errada, você é um mentiroso. Então andar com Deus significa andar em santidade. Deus é santo. Então a gente tem que se perguntar, Deus iria nesse lugar? Isso aqui é ambiente para mim? Isso aqui é ambiente para mim? Deus iria nesse lugar? Deus faria o que eu estou fazendo? Deus falaria o que eu estou falando? A gente tem que se perguntar isso, porque se Deus é santo, nós servimos a um Deus santo, para você andar com quem é santo, você tem que ser santo também. Você não pode andar nas trevas e dizer que serve a Deus. Então andar com Deus significa andar em santidade. Gente, não é que eu queira ser melhor que ninguém, mas eu só tenho uma vida para agradar a Deus. Eu não posso ficar agradando as pessoas, eu tenho que agradar a Deus. Então, sinceramente, eu já entrei em muitos lugares que eram ambientes até que tinha um monte de crente. Um monte de crente nesse lugar. Mas quando eu vi que a coisa tava... Entendeu? Na coisa começa a ficar meio esquisita. Isso aqui não é ambiente pra mim, ó. Tô metendo pé. Fazer igual os jovens falam, né? Tô metendo pé, tô saindo. Tem ambiente que não é pra crente ficar. Tem ambiente que não é para quem serve a Deus estar. Então, ser santo é andar em santidade. Não é que eu queira ser melhor que ninguém, mas eu só tenho uma vida para agradar o Senhor. E eu prefiro agradar o Senhor do que agradar o homem. Pode ficar com raiva de mim, chateado, não quer falar comigo mais, ó. Aí é problema da pessoa. Mas eu não posso estar vivendo num ambiente imundo, de sujeira, de imundície. Porque Deus nos chamou para a santidade. Nós não podemos aceitar imundícia na nossa vida. Porque se eu aceitar, eu estou em treva também. Eu não estou na luz. Então, andar com Deus, gente, é uma necessidade para nós hoje. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Paulo disse que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos onde a apostasia está dominando. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, se você quer viver para a glória de Deus, você precisa andar em santidade. Para andar com Deus, como Enoque, nós temos que concordar com Deus. Isso é básico, não é? Eu não posso viver com uma pessoa se eu não concordo com ela. Eu não posso me casar com uma pessoa na qual eu não concordo com ela. Como você vai andar com Deus se você não concorda com Deus? A irmã Alcione colocou, chega uma hora, vem que as pessoas começam a dizer que você quer ser santo, mais santo que os outros. A gente passa por isso. Quem quer servir a Deus passa por isso. Quem quer servir a Deus de verdade passa por isso. Sabe, você quer ser mais santo que todo mundo? Não, gente, eu quero ser santo como Deus é santo, porque Deus me chamou para a santidade. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente passa, o Monsenhor está dizendo que está começando a passar por esse processo. Nós passamos por esse processo. Muitas vezes a gente desagrada até pessoas da nossa família, infelizmente. Porque entre agradar alguém da minha família e agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus.
Então, a gente tem que estar preparado, embasado, fundamentado na palavra para aguentar viver a época que nós estamos vivendo. E se eu disser para você que vai melhorar, eu estou mentindo, não vai melhorar nada. Não vai melhorar nada. Claro que o meu mundo, né, o meu mundo pessoal, a minha vida pessoal, ela pode melhorar cada dia e deve. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estou falando de mim, do meu compromisso com Deus, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. Mas o mundo em si, ele vai de mal a pior. Porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, né, o diabo ele tá furioso, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. O tempo dele está contado. Então, quanto mais pessoas ele puder arrebatar e levar com ele para o inferno, porque a sentença do adversário já está determinada, não tem processo de arrependimento para o diabo, não tem. O homem ele pode pecar e se arrepender e voltar atrás, mas para o diabo não tem mais processo de arrependimento. Não tem, ele já está sentenciado. Mas como ele já está sentenciado, ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E tem muitas pessoas que estão seguindo aí, né? Aí ele joga a filosofia, ele joga a ideologia, a multidão acata, sai repetindo, porque hoje as pessoas são ecos, não são vozes. Eu não quero ser eco, eu quero ser a voz. Eu quero ter a minha voz para proclamar as verdades do Senhor. Eu não quero ficar repetindo o que as pessoas dizem. Eu quero falar aquilo que Deus colocar no meu coração para falar através da sua palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É aquilo que está escrito. Porque o que está escrito, está escrito. Ninguém pode ir contra aquilo que está escrito. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está escrito. Então, a pessoa vem com conversinha, não, mas não é bem assim, eu não acredito nisso, eu penso assim, eu tenho minha opinião. O problema é seu, você fica com a sua opinião. Eu fico com o que está escrito na palavra. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a verdade. Porque a verdade sem Deus é morte. A verdade sem Deus é morte. Então eu prefiro ficar com a palavra. Então, se você não concorda com Deus, como é que você vai andar com Deus? Enoque andava com Deus porque ele concordava com Deus. A Bíblia fala em Amós 3,3, andarão, pois, dois juntos se não estiverem de acordo? Como você vai andar com Deus se você não concorda com o que Deus diz? Deus fala, não é por esse caminho, você quer ir? Deus fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, você quer sentar. Não se detém no caminho dos pecadores, você quer se deter. Se afaste da aparência do mal, tu quer ir para o mal. Como é que você quer andar com Deus se você não quer fazer nada do que Deus fala para você fazer? Então você não está andando com Deus. Enoque andou com Deus no meio de uma geração perversa e corrompida. Ele andou com Deus. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, gente, já está acabando a nossa live aqui. Não vou poder falar mais, porque a hora já foi. A hora já foi. Nem cheguei a entrar no capítulo 6 ainda bem, né? Na próxima live a gente, de repente, fala capítulo 6 com mais detalhes. Mas eu quero me pegar nisso aqui, gente. Uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive eu coloquei um vídeo curtinho aí na minha rede social também, essa semana, sobre a consistência. Isso aqui me chamou muita atenção, gente. Vamos fechar com isso aqui, tá? Vamos fechar com essa palavra. Enoque foi consistente. Enoque foi consistente. E eu vou ler de novo. Por que eu estou dizendo isso? Por que Enoque foi consistente na sua fé, na sua comunhão com Deus, em andar com Deus? Gênesis 5, versículo 21 a 24. Vou ler de novo, tá? Presta atenção, olha o que está dizendo aí. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Ele viveu 65 anos. Com 65 anos, ele gera Metusalém. Que na realidade, Metusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra. Viveu muitos anos. Aí diz assim, andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos. E gerou filhos e gerou filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Enoque viveu 365 anos. E não morreu, porque Deus transladou Enoque. Tomou para si. Presta bem atenção. Ele passou a andar com Deus quando nasce o seu filho Metusalém. Eu não sei como foi a vida de Enoque até Metusalém. Mas a Bíblia está me dizendo aqui que com 65 anos ele passou a andar com Deus. Quando ele teve seu filho Metusalém, eu não sei o que esse filho trouxe na vida dele, né? Eu não sei
Que experiências Enoque teve ao ter Metusalém, mas a Bíblia fala que depois que ele tem Metusalém, ele passa a andar com Deus. Olha só, andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. Isso é lindo. Depois que ele gera Metusalém, ele vive mais 300 anos. Presta atenção, gente. 300 anos não é 30 anos, não são 30 anos. Ele viveu 300 anos. Portanto, Enoque viveu 3 séculos com Deus. Você sabe o que é isso? Enoque viveu 3 séculos, 300 anos com Deus de forma consistente. De forma consistente. Quer dizer o que isso, gente? Que Enoque não era crente num dia e não era no outro. Enoque não servia a Deus num dia e não servia no outro. Enoque não tinha uma linguagem cristã ou crentez num dia e uma linguagem chula no outro. Não, ele andou com Deus 300 anos de maneira consistente. É isso que Deus quer de nós. Deus nos quer andando com Ele de maneira consistente. O que é ser consistente? É você ser firme. É você ter firmeza. É você ter coerência. É você ter regularidade. De uma forma constante. Consistência é manter o mesmo padrão. É manter a mesma qualidade. Gente, isso não é fácil de fazer, não. Isso não é fácil. É como se, vamos supor, eu tenho 45 anos. É como se alguém que me conheceu na minha infância e na minha adolescência, hoje ter acesso a mim e falar assim, olha, gente, do jeito que eu conheci a irmã Alessandra, quando era adolescente, ela está exatamente servindo a Deus exatamente como ela servia. Ela está ensinando como ela ensinava, ela está pregando como ela pregava, ela vive uma vida reta como ela vivia. Estou dando só um exemplo. É de uma pessoa consistente. Não é aquela pessoa que ora está na igreja, ora não está, ora está fazendo a vontade de Deus, ora não está. Não. Essas pessoas não têm coerência, não têm consistência, não têm nada. Enoque teve consistência. Me chamou muita atenção esse versículo. Ele andou 3 séculos. Ele andou 3 séculos direto com Deus. De uma maneira firme, de uma maneira coerente, de uma maneira consistente. Ele manteve a mesma qualidade, o mesmo padrão. E ele andou tanto com Deus, ele andou tanto com Deus. Ele viveu de tal forma que Deus tinha prazer na sua vida. Enoque não viveu para agradar a si mesmo. Enoque viveu para agradar a Deus. E ele é um exemplo para mim. Eu posso aprender muito com Enoque, com a vida de Enoque, registrada aqui no livro de Gênesis e registrada nos outros 4 versículos que aparecem na Bíblia falando sobre Enoque. Enoque foi transladado. O que quer dizer isso? Enoque foi tomado por Deus. Ele não viu a morte, ele não morreu. A genealogia das pessoas aqui terminaram com e morreu. E morreu. Viveu tantos anos. E morreu. Mas Enoque não. Ele viveu de uma maneira tão consistente, tão regular, tão coerente, que Deus toma Enoque, translada Enoque. Ele andava tanto com Deus que um dia Deus falou assim, Enoque, não vai para casa não, não volta para casa não. Vem aqui, vem para mim aqui, vem ficar comigo aqui. Não volta para casa não, vem comigo. Então, é interessante a gente pensar sobre esse personagem bíblico que a Bíblia registra, que ficou registrado para nós. As únicas biografias humanas que não encerram com a morte foi a de Enoque, registrada aqui, e a do profeta Elias. Foram os 2 homens que não morreram, que não passaram pela experiência da morte. Enoque foi transladado e Elias foi levado ao céu num carro de fogo, numa carruagem de fogo. Ele não viu a morte. Esses 2 personagens. E por quê? Esses 2 personagens são registrados na Bíblia como os 2 personagens que não viram a morte, como um exemplo para nós.
Enoque e Elias, eles são um exemplo para nós, é um prenúncio daqueles que não vão passar pela morte, daqueles que vão estar vivos quando Jesus voltar em sua majestade, em sua glória. Deus é tão lindo que ele deixa exemplos para nós. Você acha que Deus não pode fazer isso? Claro que pode. Não só pode, como já fez. Não só pode, como já fez. Enoque não morreu. Elias não morreu. Nos dando exemplo que nós precisamos manter uma fé viva em Deus, andarmos com Deus, porque muito breve Jesus vem buscar a sua igreja. E aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Os que morreram ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transformados para se encontrarem com o seu Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, gente, olha, muita coisa boa, né? Que a gente aprendeu hoje aqui no capítulo 5 de Gênesis e um pouquinho do capítulo 6 também, que eu não entrei profundamente, mas vou entrar, tá? Porque aqui nesse capítulo 6 tem muitas coisas que a gente precisa saber. O capítulo 6 fala do dilúvio, né? Como estava a terra antes do dilúvio, por que Deus enviou o dilúvio, porque Deus resolveu acabar com a terra com o dilúvio, por que Deus fala com Noé, porque Deus avisa Noé, né, do dilúvio, porque Noé prega tanto tempo construindo aquela arca e ninguém entra. A gente vai ver tudo isso aí na próxima live, se Deus quiser. Hoje não deu tempo da gente entrar no capítulo 6, né, porque o assunto é muito grande, né, a gente já tem 1h05 de live aqui, não posso falar mais. Mas eu tenho certeza que quem estava aqui comigo, quem ficou aqui comigo até agora, aprendeu bastante, eu aprendi bastante. Então vamos ser consistentes, né? Vamos manter a nossa fé viva em Deus. Vamos andar com Deus. Não vamos ser ecos, vamos ser vozes que anunciam a palavra do Senhor. Vamos ser consistentes, vamos ter firmeza na nossa fé. Vamos andar com Deus. E você que entrou aqui agora, assista a live desde o início. Vou deixar gravado aqui. Assiste desde o início. Toca nesse aviãozinho, manda essa live para quem você acha que precisa ouvir a palavra. Espalha a palavra de Deus, gente. Hoje em dia, até as pessoas estão querendo até ganhar dinheiro com palavra. Infelizmente, está vivendo uma época tão difícil, que as pessoas vêm, participa comigo e tal, e no finalzinho vem a mensagenzinha, né? Ó. Então valoriza aquelas pessoas que pregam a palavra por amor, que não cobram para pregar a palavra, que hoje em dia a gente está vivendo, infelizmente, esse tempo, né? Dos mercenários, dos mercadores da fé. Deus nos livre dessas coisas, né? Vamos andar com Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos divulgar a mensagem do Senhor, porque essa palavra salva. Essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra muda a nossa mente, muda o nosso interior, muda a nossa atmosfera e mais do que tudo isso, essa palavra vai nos garantir entrada no céu pelas portas. Então que Deus te abençoe, te guarde. Quero agradecer a Deus por todas as pessoas que estiveram aqui. Algumas entraram, saíram, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Cada um tem seu compromisso, mas vai ficar gravado aqui. Toca nesse aviãozinho, gente, envia essa live para alguém, abençoa a vida de alguém com a palavra de Deus, porque quando você semeia, você também colhe. Então vamos semear coisas boas. Quer garantia da tua colheita? Semeia a palavra. Quando você semeia a palavra, Deus manda colheitas para a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, Monsione. Tem a Rádio Palavra entrou aí também. A Cristina, que estava aqui com a gente, a Catiane. Algumas pessoas entraram, não sei se ainda estão. Amanda, Laice. Que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Nos deu uma semana super abençoada. Se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos aqui. Quem está no meu grupo, tá, vai receber o PDF dessa aula de hoje. Eu não terminei ainda, estou terminando. Até amanhã de manhã eu vou estar enviando aí no grupo, tá? Você que está me acompanhando aqui toda quinta-feira, eu estou dando PDF da aula, que você pode depois imprimir e ter esse material na sua casa para você estudar com calma. Deus te abençoe e te guarde. Beijo para todos.